O Dia das Mães, que é uma das principais datas do comércio, está se aproximando, e para falar sobre preços e sobre a expectativa nessa data eu converso com Augusto Vaz, vice-presidente da CDL Natal. Augusto, muito tem se falado sobre inflação. O consumidor vai perceber isso nesse Dia das Mães? Os preços estão mais altos? É lógico que vai ter diferença para o ano passado, porque existe a inflação, existe, mas está se falando de uma inflação talvez ainda um pouco exagerada. Ainda não dá para se perceber no comércio nenhum tipo de aumento excessivo, né? Inclusive, alguns setores vai se perceber queda porque houve incentivos do governo federal, então você pode encontrar alguns produtos mais baratos. Que vai ter uma correção em relação ao ano passado, é claro que vai ter, mas nada muito gritante. Ou seja, a inflação aqui no Rio Grande do Norte não tem nada que pode ser percebido, a não ser alguns produtos específicos, como aconteceu no mês passado, produtos como da cesta básica, tomate, coisas desse tipo. Os smartphones também foram incentivados, não é? É um setor em que vocês esperam um crescimento? Esse setor específico deve ter crescimento esse ano, né? Houve um incentivo do governo federal reduzindo aí o COFINS e PIS, e que deve gerar uma redução em cerca de 30% no valor final de venda. Lembrando que só smartphones nacionais. Então, os smartphones nacionais devem ser também uma vedete agora no Dia das Mães, e muitas mães devem ganhar esse smartphone como presente, já que o preço está tão competitivo. Certo. Falando ainda sobre preços, uma pesquisa recente chamada IPC Maps, que mapeia o potencial de consumo no Brasil, mostra que os potiguares vão gastar este ano mais de 38 bilhões de reais, isso é mais ou menos 11% a mais do que em 2012. Isso está relacionado, na visão da CDL, muito mais a aumento de preços ou a desejo de consumo? As pessoas estão indo mais às compras, enfim, com mais dinheiro no bolso? Como é que você avalia isso? Existe um aumento de preço, mas é muito mais em relação ao consumo mesmo. Lembrando que o nosso estado, nossa cidade, Natal, ela ainda é muito dependente do setor público. Então, quando o setor público injeta economia dentro do estado ou dentro da capital, você vai perceber um aumento, consequentemente, do consumo, porque mais dinheiro gira na economia local. E a expectativa desse ano é boa para o segmento público. Então, se espera grandes investimentos em relação à Copa ou outros investimentos que devem acontecer na nossa cidade, no nosso estado. Então, isso sim deve também aquecer a economia. Então, realmente, a gente está com uma expectativa boa para esse ano, em relação ao ano passado, que não foi um ano tão positivo para o comércio. Esse ano a gente tem uma expectativa melhor e deve ser um crescimento algo em torno disso que foi divulgado. Certo. Sobre emprego, uma pesquisa recente mostra que o Dia das Mães vai abrir mais ou menos 300 vagas temporárias para o Dia das Mães. Ainda dá tempo de conquistar uma vaga como essas ou não? É muito provável que todas as vagas já tenham sido preenchidas, até porque é necessário um pequeno período para o treinamento desses funcionários. Então, normalmente as empresas não contratam muito próximo ao Dia das Mães, ou seja, na semana do Dia das Mães. Elas contratam com cerca de 15 dias antes para treinar esse funcionário. Então, a grande maioria das vagas temporárias para o Dia das Mães já devem ter sido preenchidas. Mas para quem procura emprego é sempre bom estar atento, porque o comércio sempre vai ter algum tipo de oportunidade. Qual a expectativa para o mercado de trabalho? O setor deve contratar mais e o que vai puxar essas contratações? Assim? Inclusive, em pesquisa recente, o setor do comércio é o que mais empregou no mês de março aqui no Rio Grande do Norte. Foram mais de 500 vagas abertas só no setor do comércio, e serviços também vem muito próximo. Então, esses dois segmentos devem continuar apontando grande crescimento nesse ano. Então, para quem realmente busca o mercado de trabalho, o comércio e o serviço, se qualificar nesse segmento, isso é uma boa oportunidade. Lembrando que cada vez também, tanto o comércio como o setor de serviço está mais exigente na contratação. Então, na realidade, é necessário ter algum tipo de qualificação que vai agregar um valor para o comerciante ou para o dono de uma empresa de prestação de serviço. Ele não contrata uma pessoa que não tem uma qualificação mínima, então é importante perceber isso. Você fala sobre preparação, falando em preparação também do setor, né? Nós estamos no ano que precede a Copa. Existe algum tipo de movimentação do comércio ou isso é menos visível em relação à Copa nesse setor do que é mais visível na indústria ou na construção civil, por exemplo? Como é que a Copa tem mexido com... Na realidade, assim, a Copa a gente não consegue ainda perceber um aumento de consumo em relação à Copa. Isso realmente só vai ser percebido quando estiver bem próximo e durante o evento. Mas o que é que acontece pré-Copa? Digamos assim, já consegue observar alguns movimentos no comércio de treinamento dos seus funcionários, já procurando melhorias. A própria CDL, em parceria com o Sebrae, tem um programa específico para treinar as pessoas do comércio. Então, você já começa a perceber uma preocupação dos comerciantes e dos colaboradores das empresas em se preparar para o evento. Mas aumento de consumo só deve ser percebido realmente durante o evento. Mas é importante lembrar que, para o evento acontecer, investimentos vão ter que ser feitos, principalmente no setor público, como já foi anunciado agora
essa semana pelo governo do estado, semana retrasada pela prefeitura, e esses investimentos, sim, eles acabam gerando dinheiro na economia e esse dinheiro vai ser refletido no comércio, claramente. Você percebe muito rápido, na hora que começa a existir investimentos por parte do setor público, o comércio é um dos primeiros que sente. Já é possível estimar quanto o setor vai crescer esse ano? Se fala algo em torno de 6 a 8% o crescimento total no ano. Dia das Mães específico, a expectativa aqui no Rio Grande do Norte é um crescimento algo em torno de 6,5%. É mais do que no ano passado? É um número positivo, mas é muito próximo do ano passado. A gente teve números muito bons no ano retrasado. Tá? 2011 foi um excelente ano para o comércio, 2010 também foi um ano muito bom. O ano passado foi um ano mais morno. Esse ano a gente ainda está meio na luz amarela. Não dá ainda para dizer que vai ser um ano ruim nem um ano positivo. Os números iniciais são bons, mas também não vem nada muito surpreendente. Os números também não estão acima do que o do ano passado. Está muito próximo ao ano passado. E o que é que impõe esse ritmo mais lento? Aqui especificamente, como eu tinha comentado no começo da entrevista, o setor público ainda influencia muito na economia local. Então, com essa expectativa de investimentos ela acontecendo, a gente deve realmente sair da luz amarela e passar para um sinal verde no comércio e serviços. Ou seja, esses investimentos que podem acontecer na nossa cidade e no nosso estado, eles devem gerar muito dinheiro na economia. Aí sim, o comércio vai perceber claramente um crescimento palpável. Tá bom, então, obrigada pela entrevista. A entidade está sempre à disposição. Obrigado a você, Renata. Obrigada. Vocês continuam acompanhando notícias sobre o comércio na Tribuna do Norte impressa e no portal TN Online.